O ministro Alexandre de Moraes, ele decretou a prisão de 2 pessoas que teriam ameaçado seus próprios familiares. Essas pessoas devem ser presas? Possivelmente, depende dos fatos, da evidência, de como a lei se aplica. Pode o ministro Alexandre de Moraes decretar a prisão dessas pessoas? Não. Não, não por várias razões. Não porque essas pessoas não têm foro privilegiado. Não porque um juiz é impedido para julgar ou para atuar nos casos em que ele é parte. Pode agora um juiz fazer como aquele juiz lá do Amazonas que mandou prender o delegado, que chamou ele de corrupto? Não, não pode. Olha o mau exemplo que o Supremo está dando e se espalha pelo país como fogo em pólvora, se espalha pelo país o mau exemplo, os abusos praticados. É claro que não pode. A lei não só proíbe isso, mas a lei caracteriza isso como um crime de abuso de autoridade. Está lá no artigo 9º da Lei de Abuso de Autoridade. Você pode abrir aí comigo, digita Lei de Abuso de Autoridade. Abre lá o artigo 9º. Artigo 9º. Decretar medida de privação de liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais. Parágrafo único. Incorre na mesma pena de abuso de autoridade aquela autoridade judiciária que, dentro de prazo razoável, deixar de relaxar prisão manifestamente ilegal. Tem pena de prisão de 1 a 4 anos. Essa prisão do Moraes é manifestamente ilegal, quer porque não é o caso supremo, quer porque tem um impedimento claro, uma regra expressa que veda, que proíbe que um juiz que tem familiares ou ele mesmo é vítima dos crimes, que atue no caso. É claro que é crime de abuso de autoridade. Ah, mas será que o ministro Alexandre de Moraes sabia? Até o estagiário primeiro ano de direito sabe. Isso é senso comum até. Qualquer pessoa do povo sabe que você não pode decidir, não pode ser juiz, num caso em que você é parte. Isso é evidente. É claro que ele sabia, não tem dúvida nenhuma, aí tem um abuso claro. Aí, eu junto com 2 colegas do Partido Novo, junto com Mariano é, Ferraz, salvo engano, o sobrenome dele é esse, lá do Rio de Janeiro, que é pré-candidata a vereador, junto com a pré-candidata a prefeita do Rio de Janeiro do Novo, a Carol Esponza, nós fizemos uma representação. Essa é uma das marcas do time do Novo, é a marca de não ter medo dos abusadores e enfrentar os abusos de autoridade. E nós representamos contra o ministro Alexandre de Moraes perante a Procuradoria-Geral da República para que esse crime fosse apurado e fosse punido. E o que o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, fez? O Procurador-Geral da República, lembre que o contexto de escolha, ele tinha sido apoiado pelo ministro Alexandre de Moraes, tinha sido apoiado pelo ministro Gilmar Mendes para ser escolhido como Procurador-Geral da República. O que ele fez? Ele arquivou, e qual foi o argumento dele, na decisão muito curta? Ele disse basicamente o seguinte em relação a esse artigo 9º. Ele disse, olha, a decisão não é pública. Então, esses 3 representantes, o Deltan, a Carol, o Mariano, eles estão simplesmente especulando, porque eles não têm acesso à decisão. Eu não preciso ter acesso à decisão para saber que houve uma ordem de prisão de um juiz impedido, porque a ordem era para prender quem estava ameaçando sua família. Isso é óbvio, isso é evidente. Não é especulação, são os fatos reais, é a realidade nua e crua. E aí ele falou, olha, tanto está sob sigilo, então essas pessoas não têm como saber quais foram os motivos pelos quais a PGR direcionou esse pedido, pelos quais o ministro decidiu. Gente, a lei é clara. Não se trata de especulação, se trata de fatos claros. E mais, o Procurador-Geral da República arquivou. Agora, nós fizemos essa representação. Agora, o que vai acontecer a hora que tiver 1000 representações por abuso de autoridade? Nós precisamos exercer o nosso direito de petição. Nós precisamos incomodar. A gente precisa lutar nas ruas da imprensa, nós precisamos lutar nas ruas dos protocolos de petição perante os órgãos da administração pública, nós precisamos lutar nas ruas da internet e nós precisamos lutar nas ruas da cidade. Nós precisamos ocupar o espaço e conquistar o espaço por meio de sangue, suor e lágrimas, defendendo as nossas liberdades. Nós precisamos defender a nossa liberdade contra a injustiça. Nós precisamos defender a verdadeira democracia, porque a democracia foi criada para proteger as liberdades. E quando ela é usada, ou pretensamente usada, um argumento de democracia para violar as liberdades, ela está violando aqueles mesmos direitos essenciais que ela se arroga a qualidade de proteger. A gente precisa defender porque essas mesmas pessoas, se elas podem fazer atos absolutamente ilegais como esse, podem fazer qualquer outra coisa. Isso mostra que não, as instituições não estão funcionando. Isso mostra
que não existem mecanismos efetivos de freios e contrapesos. Isso mostra que nós precisamos revisar os freios e contrapesos, os controles, as nossas instituições. Isso mostra que é urgente, que nós precisamos ocupar o espaço de debate público. Sim, Deltan, sim, Emerson, sim, Fabi, sim, Mari, sim, Gazeta do Povo, mas cada cidadão nas suas redes sociais, cobrando seus parlamentares, a gente precisa fazer um movimento, crescer, porque senão os abusos vão seguir, até que talvez seja tarde demais para a gente reclamar.